Eu sou a Duda Ruiz e você está no canal Escrito à Mão. Como você é muito bem-vindo aqui, eu já te convido para ficar. Vai inscrever-se, clique no sininho em todas e receba sempre as nossas notificações. Eu tô aqui com a minha linda do leão, aquele leão que olha para mim. E eu estou estudando com vocês o livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, cujo escritor é Lucas, o médico, que relatou a história da igreja depois da ascensão de Cristo. Muito bem, nós já fizemos aqui, nós fomos desde o capítulo 1, nós falamos sobre a vinda do Espírito Santo, do Pentecostes, falamos daquele mendigo aleijado que estava sentado à porta de Formosa, falamos sobre a prisão de Pedro e João e como o Sinédrio ficou espantado, ao ver a sua pregação, homens que não tinham instrução, falando tão bem, falando sobre Jesus, a pedra angular. Falamos também sobre o contraste entre Barnabé, que era o encorajador, um influenciador, e Safira e Ananias, que foram fulminados pelo Senhor, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. No capítulo 6, nós falamos da escolha dos 7 diáconos, falamos sobre Estevão, falamos sobre Filipe, forma que o Senhor o usou para pregar o Evangelho. É bom lembrar aqui quando Paulo é citado, ainda com o nome de Saulo, no comecinho do capítulo 8, que ele consentiu na morte de Estevão. E o versículo 3 diz que Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que fala justamente sobre a conversão de Saulo. Então vamos ler comigo? A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Que maneira linda de se referir ao cristianismo. Aqui nós temos 2 pontos para salientar. Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. Então eles estavam se referindo àqueles que pertenciam a Jesus. E outro ponto é que o cristianismo é um caminho. Esse termo caminho, esse nome caminho, salienta o aspecto de jornada do cristianismo. O próprio Paulo se refere à carreira cristã. Então o cristianismo não é um evento isolado de conversão, porém a conversão é o primeiro passo para uma caminhada que se dará ao longo de nossa vida. Ou seja, ser cristão é caminhar com Cristo, é dar passos todos os dias em direção ao nosso alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É dar passos em direção ao nosso alvo, que é Cristo. No versículo 3 diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha só que declaração de Jesus. Ele diz a Saulo que, ao perseguir a sua igreja, ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus. E Saulo, na verdade, pede para ir para Damasco, porque o que acontece? Eles perceberam que com a dispersão da igreja, a igreja acabou crescendo. Então a igreja estava se espalhando, muitas pessoas se convertendo. Então Paulo muito provavelmente pensou:
peraí, a gente precisa dar um freio nisso, vamos atrás deles agora, né? Eles saíram daqui de Jerusalém porque a gente começou a perseguir de forma mais intensa, então vamos atrás deles agora onde eles estiverem, a gente precisa parar aí esse movimento. Mas ele jamais imaginaria que o próprio Senhor Jesus iria aparecer para ele ali no caminho de Damasco. E Jesus o abordou dizendo, por que você está me perseguindo? Saulo, Saulo. E quando a gente ouve assim, Saulo, Saulo, o Senhor Jesus demonstra que já o conhece, que sabe quem ele é. E a gente sente o amor nessa pergunta de Jesus, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem és tu? Senhor, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Jesus continua dizendo, levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Mas olha que não teve argumentação mais nenhuma, né? Jesus já deu as coordenadas, falou assim, vai, se levanta, vai lá para a cidade, alguém vai te falar o que você deve fazer. Eu acredito que naquele momento Saulo já tenha percebido que tudo na vida dele havia mudado, que dali em diante tudo seria diferente. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, o brilho que Paulo viu, foi só Paulo que viu. Os outros homens que estavam com ele não podiam enxergar, eles só ouviram a voz. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Os homens que estavam com ele o levaram para Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha só, Saulo já estava orando. Bom, a gente sabe que, na verdade, Saulo tinha uma formação religiosa muito grande, estudou com rabinos, então ele tinha muito conhecimento e ele estava orando. Aí a gente entende esse tom de voz do Senhor Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava muito próximo do Senhor e só lhe faltava mesmo conhecer a Jesus e se render ao Senhor Jesus. Então esse era o Saulo, perseguidor da igreja. Jesus o considera perseguidor dele próprio, mas de grande formação religiosa. Um homem muito estudado, que vai escrever cartas que vão compor a maior parte do Novo Testamento. Então, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, peraí, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então aí Ananias argumentou com Deus, Senhor, o senhor tem certeza disso? O senhor está sabendo do que está acontecendo? Que ele está com um documento aí para prender os cristãos, que ele veio lá de Jerusalém, né? O senhor está sabendo do que ele fez aos teus santos em Jerusalém, e que ele chegou aqui com a autorização dos chefes para prender todo mundo aqui que invocar o seu nome? O senhor tem certeza disso? E aí o Senhor responde, no 15, mas o Senhor diz a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Uau!
Deus o escolheu para levar o evangelho aos gentios. Os gentios são aqueles que não eram judeus. E mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aquele que maltratou os cristãos, que fez muitos cristãos sofrerem, ele próprio iria sofrer pelo nome do Senhor. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele viria a entender o que cada cristão perseguido sentiu. Entender também como para o cristão sofrer pelo nome do Senhor era uma honra. Como a gente leu anteriormente, quando um cristão era preso por causa do nome do Senhor, por pregar o evangelho, eles sentiam uma honra tremenda. E Paulo iria inverter os papéis, De perseguidor, ele passaria também a perseguido. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então aqui Ananias vai lá, obedece o que o Senhor mandou e já chega chamando Saulo de irmão Saulo. Saulo em Damasco, em Jerusalém. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos, ou seja, aqui a gente vê que Paulo já tinha discípulos, e os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Então ele saiu, escondido. Então os judeus ficavam ali dia e noite nos portões, vigiando, na tentativa de capturar Saulo. E aí os seus discípulos fizeram o quê? Passaram Saulo pela muralha ali, por uma fenda, uma abertura, e desceram Saulo por um cesto. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então ele chega lá em Jerusalém, onde ele era muito temido, e os discípulos ficam amedrontados, eles não querem saber não, eles ficam desconfiados de que aquilo era só uma armadilha. Então, Barnabé, vocês se lembram de Barnabé lá no finzinho do capítulo 4? Barnabé, o encorajador. Hoje nós o chamaríamos de influenciador, Então é Barnabé que vai levar Paulo aos apóstolos. Versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, mais uma vez aqui, Barnabé sendo do bem. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava
e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, aqui foi um período, logo depois da conversão, então, de Paulo, em que a igreja experimentou crescimento e paz. Hoje a gente vai só até aqui o versículo 31, que é a parte do capítulo que se concentra mais na história de Paulo, ou Saulo, que ele ainda não virou Paulo aqui na história, né? Então, eu vou fazer aqui as minhas anotações, as minhas marcações. Fica comigo mais um pouquinho. Eu só pintei com tinta acrílica preta. Eu escrevi Saulo, Saulo, que me marcou bastante essa maneira como Jesus o aborda. E aqui eu escrevi instrumento escolhido, o quanto deve sofrer, que foi o versículo 15 aqui, que Deus fala para Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aí eu fiquei pensando justamente sobre isso, como a primeira parte do versículo é mais almejada, Instrumento escolhido, todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser usado pelo Senhor, todo mundo quer ser um instrumento de Deus, por diversas motivações, algumas corretas, outras mais às avessas, assim, mas a primeira parte do versículo é muito boa mesmo. Você ser um instrumento de Deus é uma bênção. Mas e a segunda parte aqui? Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Acho que esse combo agrada um pouco menos, Nem sempre a gente está preparado para sofrer, a gente acaba se esquecendo, que é um combo. Ser um instrumento, ser escolhido é muito bom, mas junto com isso, as lutas certamente também virão. Bom, aqui as perseguições nem se comparam, ao que é em outros lugares, mas elas certamente virão. Então a gente precisa sempre se lembrar disso, que é um combo. Você é um instrumento escolhido, você vai ter sim as suas lutas, que nós devemos, na verdade, considerar uma honra, como os cristãos lá da igreja primitiva consideravam. Bom, espero que você tenha gostado, que você continue comigo estudando o livro de Atos. Se você gostou, deixe um like, porque isso vai ajudar bastante o canal. Quanto mais engajamento nós temos, mais nós conseguimos alcançar outras pessoas, tá bom? Beijo, beijo, a minha Bíblia é linda!